Saudações aos seguidores do Doutrinador Barroso. Vamos falar sobre a audiência de custódia. O que é audiência de custódia? Nada mais é do que um instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial dentro de 24 horas. Existe grande celeuma a respeito de algumas especificidades sobre a audiência de custódia. Uns acreditam que não serve para nada, simplesmente para beneficiar os criminosos, como o deputado, que eu fiz uma entrevista com ele, o deputado Eduardo Bolsonaro, que eu vou colocar depois aqui para vocês ouvirem o posicionamento dele. E existem aqueles que são favoráveis, totalmente favoráveis, acho que é perfeito, e existem aqueles do meio termo, que eu me enquadro, que eu digo o seguinte, que a audiência de custódia, ela é necessária, ela é algo imprescindível à sociedade civilizada. Porém, a forma como foi colocada aqui no Brasil é uma forma dantesca, uma forma teratológica, é uma forma mal feita. Como sempre, tudo que vem para o Brasil é mal feito, porque isso aí já vem de um pacto internacional, o Pacto São José da Costa Rica, um pacto interamericano, que já observava há muito tempo essa possibilidade de avaliar o preso dentro do prazo célere, que na verdade esse prazo ainda nem foi consolidado. Uns dizem que é 24 horas, outros dizem que é mais do que 24 horas, 3 dias e etc. Mas qual é o problema da audiência de custódia? O problema é que na audiência de custódia só vão ser observadas algumas irregularidades. Simplesmente para isso vai ser avaliado se o preso sofreu tortura, se ele foi maltratado, quando na verdade deveria ser feito como nos Estados Unidos. Por exemplo, quando a pessoa, o cidadão é preso, é observado se as peculiaridades do caso, se ele deve permanecer preso devido às circunstâncias, é avaliado bem sumariamente o que o juiz deve decidir. Nesse sentido que o Brasil deveria ter sido norteado, e não simplesmente ter se transformado numa mera formalidade. Levar o preso à frente do juiz, observar as formalidades bem incipientes, bem rasas da lei, como eu já expliquei, e depois simplesmente é levado dali. Na verdade, deveria ser observado as peculiaridades do caso, o que aconteceu, se ele cometeu crime ou não, como é feito nos Estados Unidos, e não ver apenas questão de formalidades. Então, assim, eu vou colocar a entrevista que eu tive com o deputado e vocês vão observar a opinião dele. Eu já manifestei a minha opinião, nem me manifesto, nem sou totalmente contra, como alguns são, como o Eduardo Bolsonaro, e também não sou aquele que puxa o saco não diria nem que é lei, porque só entrou no ordenamento jurídico através de uma resolução, a resolução 213 do CNJ. Então eu vou colocar a entrevista para vocês, vão observar a opinião dele, que não é a minha opinião, mas é a opinião do deputado, que também é operador do direito. E vocês vão tirar suas próprias conclusões. Participem do canal Doutrinador Barroso. Nós somos aqui do Movimento de Conscientização dos Advogados do Ceará. Estamos aqui com o Eduardo Bolsonaro, um político honesto que luta pelos direitos, os direitos verdadeiros humanos. Então a gente gostaria de fazer umas perguntas, já que o excelentíssimo também é formado em direito. Pode chamar depois.
Pronto. Queria dizer também que nós gostamos muito do seu posicionamento e, apesar de divergirmos em algumas coisas, nós gostaríamos de saber a respeito, o que você acha a respeito da audiência de custódia, porque no mundo do direito é algo que está bastante efervescente. A audiência de custódia ela foi uma recomendação da ONU e aqui foi endossada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que atropelou o Congresso Nacional, porque a legislação desse tipo de matéria é competência privativa da União, e colocou através de uma resolução a audiência de custódia. A audiência de custódia está servindo apenas para soltar o preso. As pessoas falam, mas a cadeia está cheia. Eu prefiro a cadeia cheia de criminoso do que o cemitério cheio de inocentes. É mais uma política que aumenta a criminalidade. Então o seu Zé, quando é roubado pela 10ª vez a padaria dele, e ele dá a sorte da polícia passar ali e prender esse meliante, seu Zé, me desculpe, mas no dia seguinte, essa mesma pessoa vai voltar na sua padaria graças à audiência de custódia, que é um instituto que garante ao preso em flagrante uma reunião com o juiz em até 24 horas. Uma reunião para saber se ele foi bem tratado pela polícia e que de quebra os juízes, muitos deles com a mentalidade desencarceradora, soltam esse pobre coitado, vítima da sociedade. Nós acabamos também de sair da Assembleia e nós observamos muito questão ideológica dentro das escolas. Infelizmente, a gente também está observando, porque eu tenho já pós-graduação e estou fazendo uma segunda pós-graduação, estou observando também muita ideologia também dentro das faculdades de Direito, mas as faculdades de Direito não são públicas, até as privadas estão sendo contaminadas. Agora, voltando ainda a esse assunto da custódia, que na verdade não existe nenhuma lei, uma resolução do STJ, 213. Me permite? Eu fiz um projeto de decreto legislativo, número 317, para assustar, para acabar com essa resolução do CNJ. Porque a competência para legislar sobre matéria processual é nossa. Não é essa do CNJ na caneta vir lá e decretar isso. Isso é um absurdo, isso é uma aberração jurídica. Quebra com qualquer tipo de democracia. Agora, assim, fazendo uma comparação, que a gente também conversa muito na pós-graduação, o ideal seria que essa pseudo-lei, que essa resolução, que ela tivesse uma certa mistura ou pegasse dos Estados Unidos, que lá sim existe uma audiência de custódia verdadeira, enquanto que no Brasil existe uma audiência de custódia apenas pro forma, que apenas observa a questão da formalidade, se o preso foi maltratado, se foi torturado. O ideal seria que nós transformássemos essa audiência de custódia numa audiência de custódia verdadeira, na qual o juiz ele pudesse, a prima facie, já dar uma orientação, como nos Estados Unidos eles podem colocar logo uma fiança, para que o juiz não libertasse, já que é só uma audiência pro forma, não libertasse logo o acusado. Qual a sua opinião em relação a isso? Totalmente favorável, mas enquanto o Brasil não tiver essa maturidade, é melhor que a gente acabe com a audiência de custódia. Eu vou além. Sabe por que eles soltam tanto os presos em flagrante? Porque na cabeça deles, esse criminoso, ele é um excluído da sociedade. Então a sociedade é que não soube fazer a divisão de renda e marginalizou aquela pessoa. Então é direito dela se rebelar contra a sociedade, nos roubar, porque nós, sociedade, é que temos causa ao crime. É uma teoria totalmente absurda, doentia, beira a loucura, mas que muitos que vêm do universo jurídico acabam adotando ela. Você acha que se o juiz tivesse essa liberdade no início já havendo... O juiz já tem essa liberdade. Se o juiz quiser, ele pode prender o preso, deixar o preso preso. Mas, se não me engano, eu não sei se é o artigo 8º dessa resolução, ele fala que o juiz deve observar apenas essa questão dessa formalidade. Se o juiz ultrapassar, já estaria violando a resolução. Você acha que se fosse parecido com os Estados Unidos, você acha que resolveria esse problema de soltar um acusado perigoso? Rio de Janeiro, Rocinha, Rogério 57, trocou tiro com a polícia, fuzil no meio do bairro, sequestrou gente, levou para dentro do hotel, ameaçou, se entregou depois, caiu na mão da polícia, teve que se entregar, 4 anos, está solto, está aí. Altíssimo, mais perigoso que ele, não sei, só o Marcola ou o Fernando de Beiramar. E o juiz Ciro Dalan fez lobby lá para soltar, não adianta a lei que seja, vai continuar soltando. Existe algum parlamentar, estão terminando, existe algum parlamentar que tem essa ideia de buscar colocar maior flexibilidade para o juiz na audiência de custódia? Já existe alguma ideia amadurecendo?
Não, a ideia que a gente tem é de aprovar o projeto de decreto legislativo. O delegado, o deputado Éder Mauro, recentemente pegou essa matéria para relatar na CCJ e a gente espera que a CCJ aprove e a gente continue a aprová-la no plenário do Congresso Nacional. É isso aí, pessoal. Movimento de Conscientização dos Advogados do Ceará. Obrigado. Obrigado.